Fala, meus otakus de otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui de uma... Aqui quem fala é Genil, do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar sobre a origem dos heróis que podem ser rastreados até os vigilantes. Quando as individualidades começaram lá na época do One for All, do All for One, e foram passando de geração em geração, foi aparecendo mais pessoas querendo serem super-heróis, as individualidades começaram a se manifestar, porque muita gente não queria ter esses poderes, e iam até o All for One, né, para serem retirados e dar para pessoas que queriam, né, que queriam ser super poderosas, mas sempre serviam o All for One, então elas não poderiam ser heróis. Então, depois da origem do One for All, né? Um monte de gente começou a querer ser super-herói e não havia nenhuma organização que controlasse os Pro Heroes. E eles eram, portanto, vigilantes. O sistema de Pro Hero foi implementado pela primeira vez em Rhode Island, lá nos Estados Unidos da América, sob o estatuto do novo estado de Rhode Island. 79 vigilantes proprietários por esse estatuto, com apenas 7 sendo aceitos como heróis oficiais. Estou falando de My Hero Academia Vigilantes. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, né, vemos que todos estavam preocupados com o que estava acontecendo. Até a Midnight lá ligou pro Eraserhead para saber o que estava acontecendo. Ele estava ali com um dos inimigos que causou todo aquele apagão ali dentro do coisa, né, que causou todo aquele apagão ali no prédio onde estava ocorrendo o show ali, o festival, e onde a própria equipe que estava ali junto com a Pop estava lá e a energia tinha caído, então não teria como permanecer o show, né? E ele fala que o show deveria ser cancelado, mas a Makoto não queria que isso acontecesse, né? Pois foi tanto esforço para preparar aquilo que o Captain Celebrity acaba aparecendo, né? E ela vê uma oportunidade porque até os geradores tinham sido destruídos, e aí ela pede pro Captain Celebrity ir atrás de um gerador. Então ele vai atrás do gerador para trazer ali para que o show pudesse continuar. Só que a questão é, eles precisavam entreter o público que estava ali para ver o show, né? Então o Koichi pega seu uniforme de Crawler e vai até sua casa, pega o microfone que a Pop sempre usa para fazer os seus shows, né? Que a Pop sempre usa para fazer os seus shows, e traz para lá. Ela comenta o que aconteceu, fala, não, mas a energia vai voltar. Ela fala que esse é o ponto positivo, que a energia vai voltar e que o show tem que continuar. E ela começa a cantar ali, né, pra alegrar o público, pra fazer tudo que o público quer, né. O próprio Razorhead estava ouvindo lá de baixo, que ele estava ali na rua, né, e vê que estava tendo o show e ele fala, então ele não foi cancelado. E o vilão que estava ali, que é um grande fã da Pop, ele chama o nome dela, né? Ele chama o nome dela. Tanto que quando ele estava sendo preso, né? Porque ele estava sendo preso justamente por ser um vilão, na verdade era um garoto inocente que não sabia de nada, que estava fazendo, que estava sendo manipulado pela Hatsuka, que com certeza trabalha para o All for One, né? Porque tudo dentro desse anime é envolto na batalha entre One for All e All for One. Entendeu? Tudo dentro disso aí é envolto. Dentro dessa luta. Né? All Might. Porque ali é uma época antes do Deco. Né? Então ali dentro daquele momento, ele fala, então você é grande fã dela, então vamos deixar você escutar um pouco. Né? E quando ele estava sendo preso, a luz tinha tudo voltado, o show estava acontecendo maravilhosamente bem, né? Tava tudo correndo bem, todo mundo cantando, todo o grupo ali que tinha preparado para o show. Tinha sido preparado para o show, me saiu bastante. Que a Makoto conseguiu arrumar. Estava tendo um show muito bonito, né? E ele fala para os policiais esperarem um pouco, porque ele queria ver o show. Mesmo que ali de baixo, ele poderia pelo menos ouvir a voz da sua ídolo, né? Da pessoa que ele adora, né? Da cantora que ele é fã. Mas enquanto isso, por outro lado, enquanto estava tudo apagado ainda, né? Quando ainda não tinha voltado as luzes dentro do palco, ali naquela área daquele prédio, embora tenha sido um apagão geral dentro da cidade, o Darko Duster estava perseguindo a Hatsuka,
que era meio que uma abelha rainha que estava controlando o seu corpo. E aí ele estava controlando o corpo da Tamao, que era a filha do Knuckle Duster, né? O Knuckle Duster recebe uma ligação do hospital falando que a mulher dele tinha piorado, que a situação estava ficando pior. Ele fala que a família dela já estava indo para lá, né? E aí ele se lembra dos últimos momentos que viu a sua filha. Ela queria ir no show de um cantor ali, que ela queria ir para um show qualquer, né? E o pai não queria deixar que isso acontecesse, ele não queria deixar que ela fosse. Ele até conversa com a mãe da menina, né? Ele fala com sua esposa pra controlar ela. E ela fica muito brava e sai de casa, entendeu? E acaba encontrando outra pessoa que também estava possuída pela abelha rainha, que acaba possuindo o corpo dela, fazendo tudo que fez com a mãe dela, né? E aí ele começa uma luta com a sua própria filha, né? Ele começa a lutar, a batalhar, entre outras coisas, e a gente vê aqui no momento que ele estava negociando equipamentos com alguém, né? Ele estava comprando equipamentos. Ele queria um taser, aqueles taser de choque, mas ele queria que esse taser viesse com uma adaptação. Por quê? Porque ele queria fazer o coração da sua própria filha parar e, com a segunda parte, com a adaptação do taser, fazer ele voltar. Porque enquanto o coração dele tivesse parado, a abelha rainha não poderia fazer nada, né? Ela não poderia se mexer, não poderia fazer nada. A própria menina injeta um dos seus, né, da droga, né, que ela toma, do gatilho lá, que ela infecta as pessoas, e consegue derrubar o cara. Só que o cara usa o taser para ser trazido de volta e vai atrás dela, né? Que ela tava observando ali o prédio do show, tinha tudo voltado, tava tudo muito bonito, né? E aí ele começa a lutar com ela novamente, né? Começa a batalhar com ela novamente, mata, no caso, para o coração do corpo da filha, tira a abelha da rainha que tava ali dentro do olho dela, porque vocês sabem que ela cobriu o olho, porque o glóbulo do olho dela tinha sido retirado para colocar a abelha rainha. Né? Ele tira a abelha rainha porque as outras abelhas não estavam obedecendo, né? Porque a abelha rainha tinha sido morta, né? Então não tinha como uma ordem de comando. Ele usa um feromônio de atração dos insetos, né? Porque ele joga a abelha rainha ali no canto e atrai todas as outras abelhas para lá, né? Atrai todas as outras abelhas para lá e taca fogo. E aí ele começa a tentar ressuscitar a filha. E é isso, galera. E aparece outro vilão que a gente vai descobrir no último episódio. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botando o sininho. Arigatou e sayonara.